A força da informação. Conheça o inimigo, conheça a si mesmo. Você já parou para pensar em quantas vezes perdeu algo importante simplesmente porque não conhecia o suficiente sobre a situação? Quantas vezes entrou em um desafio sem realmente saber quem estava do outro lado? Ou, pior ainda, sem entender a si mesmo? Sun Tzu deixou uma das frases mais poderosas de toda a história. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Essa não é apenas uma máxima militar, é uma lei da vida. No episódio anterior, exploramos como o planejamento era a base para vencer antes da batalha. Mas o planejamento não existe no vazio. Ele se constrói sobre o conhecimento. Não há estratégia eficaz sem informação. E é aqui que Sun Tzu nos leva para um nível ainda mais profundo. Ele sabia que o poder não estava apenas na força ou na coragem, mas na clareza. O verdadeiro guerreiro não se lança ao combate às cegas. Ele observa, estuda, compreende. E quando finalmente age, já sabe de antemão o resultado. Pense no mundo moderno. Hoje, informação é poder. Quem controla dados controla mercados. Quem entende as pessoas controla votos. Quem conhece o inimigo tem a vitória em suas mãos. Mas Sun Tzu não falava apenas de inimigos externos, falava também do inimigo interno. Conhecer-se a si mesmo é o primeiro passo para qualquer conquista duradoura. Quantos sonhos foram destruídos, não pela força do adversário, mas pela falta de autoconhecimento? Quantas pessoas desistiram porque não sabiam realmente quais eram seus pontos fortes ou porque ignoraram suas próprias fraquezas? O autoconhecimento é uma arma silenciosa. É como olhar no espelho e enxergar não apenas a imagem refletida, mas a essência de quem você é. É reconhecer suas limitações sem negar seu potencial. É entender seus medos sem permitir que eles controlem seu destino. Sun Tzu dizia que o general sábio não subestima seus próprios defeitos nem superestima suas virtudes. Ele se conhece profundamente e por isso é capaz de agir com equilíbrio. Agora, volte-se para dentro de si. Você realmente se conhece? Sabe quais são seus gatilhos emocionais, suas maiores forças, seus pontos de vulnerabilidade? Ou tem vivido como muitos, repetindo padrões, caindo nas mesmas armadilhas, acreditando que os fracassos são culpa dos outros quando, na verdade, são reflexos da falta de autoconhecimento? Mas conhecer a si mesmo é apenas metade da equação. É igualmente crucial conhecer o inimigo. E aqui, inimigo pode significar muitas coisas. Pode ser uma pessoa real que se opõe a você. Pode ser um competidor no mercado, um rival em uma disputa, alguém que desafia suas ideias. Mas também pode ser um desafio, uma circunstância, uma situação adversa. Sun Tzu nos ensina que não se enfrenta o que não se compreende. Que não se pode derrotar aquilo que não se conhece. E por isso, o estudo do inimigo é tão vital quanto o estudo de si. Nos tempos antigos, isso significava espionagem, observação, infiltração. Hoje, significa pesquisa, leitura de contexto, análise de comportamento. Quem vai para uma negociação sem conhecer o outro lado já começa perdendo. Quem disputa um espaço sem entender as regras do jogo já está derrotado antes de jogar. O conhecimento é a base de toda vitória consistente. Veja como isso se aplica à vida moderna. Pense em uma entrevista de emprego. Se você conhece a si mesmo, suas habilidades, seus valores, seus objetivos, e conhece também a empresa, sua cultura, seus desafios, seus diferenciais, a vitória é quase certa. Você estará pronto para mostrar que é a peça que falta naquele tabuleiro. Mas se você não conhece a si mesmo, pode se perder em respostas vagas. E se não conhece a empresa, pode dizer tudo o que não interessa. Nesse caso, a derrota é inevitável. Outro exemplo: relacionamentos. Quantos casamentos fracassam porque as pessoas não se conhecem de verdade? Quantos conflitos familiares se arrastam porque ninguém se dispõe a entender o outro? Sun Tzu diria que essas são batalhas perdidas não pela maldade do inimigo, mas pela ignorância dos combatentes. Conhecer exige escuta, exige atenção, exige humildade.
É preciso sair de si para enxergar o outro. E é preciso mergulhar em si para entender seus próprios movimentos. E aqui está um ponto crucial. Conhecer não significa julgar, significa compreender. O verdadeiro estrategista não se deixa cegar pelo ódio ou pelo orgulho. Ele sabe que até mesmo o inimigo tem virtudes e fraquezas. Ele entende que cada pessoa é movida por algo: medo, desejo, ambição, dor, e que essas forças moldam suas ações. Ao compreender isso, o estrategista pode prever, pode se antecipar, pode escolher o melhor momento para agir. Quantas vezes você já foi surpreendido porque subestimou alguém? Quantas vezes acreditou que uma situação era simples, mas se revelou complexa? Sun Tzu nos ensina a nunca desprezar o inimigo. Porque todo inimigo tem uma força escondida, e todo adversário tem um ponto fraco. Cabe a você descobrir qual é qual. Mas lembre-se, informação sem ação não é nada. Conhecer é o primeiro passo, mas aplicar esse conhecimento é o que transforma a teoria em vitória. O general que sabe tudo sobre o inimigo, mas não age, continua vulnerável. O indivíduo que conhece suas falhas, mas não as enfrenta, permanece preso. É preciso transformar o conhecimento em estratégia, e a estratégia em atitude. E talvez o mais belo desse ensinamento seja perceber que ele nos chama a uma vida de consciência. Uma vida onde não caminhamos cegos, mas atentos. Onde não reagimos de forma automática, mas refletida. Onde não vivemos no acaso, mas na escolha. Conhecer é um ato de libertação. É dizer a si mesmo: eu não sou refém do desconhecido. Eu sei quem sou, sei contra o que luto, sei como agir. Essa clareza é um escudo mais forte que qualquer armadura. O que você faria hoje se conhecesse profundamente suas forças e fraquezas? O que mudaria se você entendesse de verdade o que motiva quem está contra você? Como seria sua vida se você pudesse antecipar movimentos, prever cenários, calcular cada passo? Essa é a promessa de Sun Tzu. Não uma vida sem desafios, mas uma vida onde cada desafio é uma oportunidade de usar o conhecimento como arma. E aqui chegamos a um ponto decisivo. A maior parte das pessoas não perde por falta de força, mas por falta de clareza. Lutam contra inimigos invisíveis, travam guerras internas, sem entender de onde vem a dor. E assim, desperdiçam energia, tempo, oportunidades. Mas você pode escolher diferente. Pode decidir que vai se conhecer, que vai estudar seus inimigos, que vai transformar cada informação em vantagem. Pode decidir que não será mais surpreendido pelo acaso, mas que se tornará o arquiteto do seu destino. Sun Tzu acreditava que a guerra não era sobre destruir, mas sobre vencer de forma inteligente. Que a vitória verdadeira não era esmagar o outro, mas evitar o conflito desnecessário. E isso só é possível quando se conhece. Porque o conhecimento mostra quando lutar e quando recuar, quando atacar e quando esperar, quando usar a força e quando usar a mente. No fim, o ensinamento deste episódio é simples e profundo. Não tema a batalha se você se conhece e conhece seu inimigo. Porque nesse caso, a vitória já está escrita. Mas se você não conhece nenhum dos dois, não há esperança de vitória. Essa é a diferença entre viver como vítima e viver como estrategista. Então eu te pergunto, você está disposto a se conhecer? Está disposto a observar o outro sem preconceito, a estudar cada detalhe, a transformar a informação em sabedoria? Porque se fizer isso, descobrirá que a vida deixa de ser um campo de caos para se tornar um tabuleiro de estratégias. E nesse tabuleiro, você será sempre aquele que joga com vantagem. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho me conhecer. Esse será o seu compromisso de viver com clareza, de buscar informação, de usar o conhecimento como arma e o autoconhecimento como escudo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precisa aprender que a maior força não está na espada, mas na consciência.